Hoje eu vou explicar para vocês como que é que a gente deduz a fórmula do anel carregado. Então, a gente tem um anel aqui carregado positivamente. Lembre-se que se vocês colocarem que ele é carregado negativamente, o vetor campo elétrico vai ir na direção do anel. Nesse caso dele positivo, primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar das definições de densidade de carga. A gente tem três definições de densidade de carga. A gente tem densidade linear de cargas, densidade superficial de cargas e densidade volumétrica de cargas. A densidade que a gente vai tratar nesse problema é a linear, porque o anel ele é como um fio onde as pontas se encontram. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer então a gente sabe que a densidade linear de cargas é dada por lambda. Isso é a maior parte dos livros, acho que se não todos, usam lambda para densidade de cargas linear. E a densidade de cargas linear é carga pelo comprimento total. O comprimento do anel total, ele é 2π raio do anel, né? Aqui é o centro. Eu vou chamar o raio desse anel de x. Então, ao invés de errinho, eu vou chamar de x e o comprimento total do anel é 2πx. A segunda coisa a fazer é pegar uma parte infinitesimal desse anel com quantidade de carga infinitesimal dq. E como o anel ele é uma circunferência, para a gente pegar essa quantidade de cargas dq, a gente está levando em consideração um comprimento de arco ds. Aí vocês têm que lembrar de a fórmula do arco, que o arco é o raio vezes o ângulo do arco. Então, se você tem uma circunferência aqui, você pega um arco S aqui, onde tem um errinho, e o ângulo θ, a fórmula do arco é S igual a Rθ. Só que aqui a gente está pegando não um arco completo, a gente está pegando um comprimento de arco infinitesimal ds. E aqui a gente tem um ângulo que eu estou chamando de φ. Então, a relação que a gente vai ter aqui é ds é igual a x, porque eu estou chamando o raio do anel de x, dφ. Então, essa é a nossa segunda relação. Então, a gente vai ter duas fórmulas para densidade linear de cargas. A densidade linear total, que a gente usa só depois que a gente integrou todos esses pedacinhos infinitesimal de carga. E a gente tem também uma densidade de cargas infinitesimal, de que quando a gente pega dq, a gente não está tratando do comprimento total do anel, a gente está tratando de um comprimento infinitesimal que vai ser um arco. Então, quando a gente pega a densidade de cargas em dqzinho, a gente vai ter variando dq por ds. Certo? Essa é a nossa terceira relação. Agora eu vou redesenhar esse anel para ficar mais fácil de entender. Então, a gente tem um anel carregado positivamente. E a gente vai pegar uma quantidade de cargas infinitesimal dq
que é o centro do anel, e a gente quer calcular o ponto, o campo elétrico no ponto P, a uma distância A do centro do anel. O anel tem um raio X, e a distância dessa carga infinitesimal até o ponto P, eu vou chamar de R. Por Pitágoras, a gente tem que R é igual a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. O R aqui é a hipotenusa. E a gente quer saber o campo elétrico que esse ponto P sofre do anel todo. Só que primeiro a gente começa com uma carga infinitesimal. A gente vai modelar o problema para a gente poder fazer uma integral dessas vários dqzinhos que a gente tem aqui compondo o anel. Se o anel é carregado positivamente, esse dq, ele exerce um campo elétrico no ponto P, saindo do dq. Então, aqui é porque cargas positivas, o campo elétrico sai por convenção. Não ficou muito linear aqui, mas é linear. Então, esse aqui é o DE. Se você pegar um dqzinho aqui, por exemplo, ele vai exercer um DE para cá, certo? Só que aí vocês vão ver que se você pegar o mesmo tanto de carga aqui que você pegou aqui em cima, esse DE vai ter a mesma magnitude desse DE. E quando você decompor esses DEs, vai sobrar só DX. Então, esses DYs, todas as componentes verticais, elas vão sumir. Porque a gente está tratando da mesma magnitude. Quando decompõe por simetria, qualquer lugar que você pegar esse dqzinho, vai ter um dqzinho oposto a ele. E aí a gente vai conseguir em qualquer lugar que você pegar, a gente pega em cima e embaixo, porque a gente vai ter uma trigonometria, né? A gente vai trabalhar com triângulos e vai ficar simples. Se o ponto P está a uma distância do centro, é mais fácil pegar um dq aqui em cima. É importante que vocês saibam, então, que no anel carregado não tem componentes verticais. A gente vai fazer uma soma nas componentes horizontais do campo elétrico. Então, tá. Agora, a gente tem que saber a relação entre DE e DX. Se a gente tem um θ entre DE, um ângulo θ entre DE e DX, a gente tem esse triângulo retângulo aqui. E o cateto, o DX é o cateto adjacente do θ. Então, a relação trigonométrica que a gente vai usar é cosseno de θ, porque aí a gente vai ter DX, que é o cateto adjacente, sobre DE, que é a hipotenusa. Então, DX, que é o que a gente quer calcular, porque a gente vai integrar em todos os DX para encontrar o módulo do campo elétrico, porque a gente não tem componentes Y. É DE cosseno θ. E DE a gente sabe, né? A gente sabe que o campo elétrico, ele é dado por 1 sobre 4πε0, que sobre a distância do ponto P até a carga que exerce o campo elétrico. Então, é R. Não é X, não é A. A é a distância do ponto P até o centro e X é o raio do anel. Então, essa distância que aparece aqui no campo elétrico é da carga que exerce o campo elétrico no ponto que você está tentando encontrar. No nosso caso, eu chamei de R. R ao quadrado. E o que é R ao quadrado? R ao quadrado é x ao quadrado mais a ao quadrado, né, por Pitágoras. Mas só que o que a gente está fazendo aqui? A gente tem que encontrar o campo infinitesimal
que a gente vai somar em todos os campos, gerado por todas as cargas infinitesimais ao redor do anel. Então, a gente vai pegar esse daqui como teste, mas se a gente fazer uma soma em todo o comprimento do anel, a gente vai ter o E total. Mas, por enquanto, a gente quer achar DE. Então, variou DQ, a gente acha um DE. São as duas variáveis do sistema. O R é fixo, isso aqui é tudo constante, tudo que varia. Aqui, se E aumenta, a carga aumenta, se é diretamente proporcional. Então, isso daqui, quando a gente varia infinitesimalmente a carga, a gente está variando o campo infinitesimalmente. Não sei se está certo falar assim, mas... E a gente sabe o que é R ao quadrado também, né? A gente já pode substituir aqui. dq sobre x ao quadrado mais a ao quadrado. Só que o que é dq? A gente encontrou uma relação de dq. dq é igual a lambda ds, que foi explicado no começo do vídeo. Então, a gente substitui lambda ds aqui. Então, lambda ds sobre 4π epsilon 0 x ao quadrado mais a ao quadrado. Isso é só o dE. Então, a gente encontrou dE e vamos substituir aqui, porque a gente quer dE cosseno θ, porque a gente está encontrando todos os componentes na horizontal. Então, o módulo do campo elétrico, ele é dado pela integral em todas as componentes horizontais, já que as componentes verticais se cancelam. E isso é igual a dE, que a gente encontrou aqui, lambda ds, sobre 4π epsilon 0, x ao quadrado mais a ao quadrado, vezes cosseno de θ. O que é cosseno de θ? Agora a gente vai ter que parar um pouquinho e pensar no que é o cosseno de θ. Se aqui é θ, aqui o ângulo entre a componente y, x do campo elétrico e o campo elétrico é θ, aqui vai ser θ, certo? Eu chamei de θ o ângulo entre a DE e DEX. Encontramos que cosseno de θ é cateto adjacente, DX sobre a hipotenúsia, DE, e DX é DE cosseno θ. E agora eu encontrei o que é DE. DE é pela fórmula do campo elétrico, substituir aqui. E agora sobrou um cosseno θ aqui. Esse lambda ds veio das relações que a gente encontrou no começo do vídeo. Então, o que é cosseno de θ? Ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de θ tem outra relação, de acordo com o triângulo retângulo que a gente desenhou no anel. É A sobre R. E o que é R? É raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. A sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Vamos substituir cosseno de θ, A sobre raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, aqui. Então, lambda ds é igual a sobre 4π epsilon 0, 1 sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, A sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, raiz disso, que é o nosso cosseno de θ. A gente só substituiu pelas relações. A gente tem que a gente vai integrar isso em ds. A gente pode tanto integrar em dφ quanto em ds. A gente podia substituir ds aqui pela relação que a gente encontrou de x dφ, ou a gente pode também fazer a integral em ds. ds é o arco, e a gente vai integrar em todo o comprimento do anel. Então, se ds é um pedacinho de arco dessa circunferência, a gente vai integrar nela toda.
que é de 0 até 2πx, que é o x é o nosso raio. Então, a densidade, agora a gente pode trabalhar um pouquinho mais algebricamente aqui. Isso daqui é x² mais a² elevado a meio. E a gente tem a mesma base aqui elevado a 1. Então, repete a base, somos expoentes. 1 mais meio é 3 meios. Surgiu a nossa integral lá, que apareceu no fio infinito e eu resolvi ela inteira. Só que vocês não vão precisar resolver ela nesse caso e eu vou explicar por quê. Então, a gente está integrando aqui de 0 a 2πx em ds. Se vocês tivessem substituído o ângulo aqui, vocês iam integrar de 0 a 2π, porque vocês estão pegando um ângulo pequenininho aqui, de φ, por exemplo, de θ, de s, e o r é constante. Se vocês estão integrando em dθ, por exemplo, aí vocês vão integrar de 0 a 2π, porque até dar toda a volta no anel. Mas dá no mesmo vocês integrarem em ds. Então, isso aqui fica de 0 a 2πx, lambda, ds, lambda a, né, que tem esse a aqui, a lambda ds sobre 4πε0, x² mais a² elevado a 3 meios. E agora a gente faz análise dos constantes. O a representa a distância do ponto P até o centro do anel, que é constante. A é constante. Lambda é a densidade linear de cargas, que também é constante. 4πε0 nem precisa falar, é constante. X é o raio do anel, é constante. A gente já falou que é constante. Isso aqui tudo pode cair fora da integral. No caso do fio, a gente estava calculando em x, né, dx. Por isso que a gente tinha que calcular aquela integral. No fio infinito, conforme a gente variava a densidade, a densidade de cargas, não, o dq, que é a carga infinitesimal, a gente variava também o comprimento infinitesimal. Então, x no comprimento do fio infinito não era constante. Mas o que eu chamei, o x nesse caso aqui, ele é a distância do centro até a extensão do anel, é o raio do anel. Então, isso é constante. E isso aqui que apareceu, tudo vai para fora. Então, vai ficar a lambda sobre 4πε0, 1 sobre x² mais a² elevado a 3 meios, integral de 0 a 2πx de ds. Então, a gente tem que o módulo do campo elétrico no anel carregado é igual a K, porque é 1 sobre 4πε0. Mas vocês podem continuar falando 1 sobre 4πε0, lambda A, sobre x² mais a² elevado a 3 meios. Integral de ds é S, que a gente vai fazer nos limites de 0 até 2πx. Isso é igual a 1 sobre 4πε0, lambda A sobre x² mais a² elevado a 3 meios, de 2πx, porque é 2πx menos 0. Agora, a gente pode cortar esse 2 com esse 4, fica 2 aqui. E a gente tem esse π também corta com o π embaixo. Então, a gente tem 1 sobre 2ε0, lambda. O que é lambda? Lambda total agora, porque a gente já integrou em todo o comprimento do anel. Então, lambda total é Q sobre 2πx.
que a gente discutiu no começo do exercício. A gente pode substituir isso e a gente vai ter o seguinte: A sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios vezes x. Esse x vai cortar com esse x. E a gente tem 2 vezes 2, 4π. Recuperamos 4π epsilon zero, que é a sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. E essa é a dedução do campo elétrico no ponto P a uma distância A do centro do anel. Vocês têm que lembrar o que é cada variável, o que é cada letrinha aqui, porque cada livro chama de uma coisa. Então, eu chamei de A a distância do ponto até o centro do anel, x é o raio do anel, e só. E aí a gente pode fazer um limite, e aí termina o vídeo. Um limite interessante é quando essa distância do centro do anel até o ponto P é muito maior do que o raio do anel. Então, se A é muito maior que x, a gente tem que o campo elétrico é 1 sobre 4π epsilon zero, que A sobre... Se A é muito maior que x, o x vai ser desprezível. Então, a gente vai desconsiderar ele nesse parênteses e a gente vai sobrar com a ao quadrado elevado a 3 meios. Multiplica aqui, vai ficar, esse aqui vai cortar com esse, vai ficar a elevado ao cubo. Só que esse cubo vai embora com esse a e vai ficar a ao quadrado embaixo. 4π epsilon zero, que sobre a ao quadrado. Que nada mais é que o campo elétrico que ocorre por uma carga pontual. Então, quando a distância do ponto P até o centro do anel é muito grande, o anel se comporta como uma carga pontual.